Uma das situações mais cobradas em concursos públicos é quanto à classificação dos periféricos, como de entrada, de saída ou de entrada e saída de dados. Basicamente são três situações. Os de entrada são aqueles que mandam informações para dentro do computador, os de saída são aqueles que o computador usa para mandar informações para o usuário, e os de entrada e saída são aqueles que fazem as duas coisas, ou seja, através do mesmo dispositivo, enviam informações para o computador ou enviam do computador para o usuário. Nessa aula entenderemos os periféricos de entrada de dados, aqueles então que nós utilizamos para informar alguma coisa para o computador. Aqui nós temos uma referência que eles sempre fazem, no caso, periféricos, interfaces ou acessórios são sinônimos de hardware. E/S significa entrada e saída, quando observarmos I/O é input e output, ou seja, entrada e saída. Como comentei, os de entrada mandam para o computador, os de saída do computador para o usuário e os de entrada e saída as duas operações. Não esquecendo, claro, dos dispositivos de armazenamento. Uma informação muito importante é, o processador e a memória RAM não são classificados quanto a essa situação. Já o disco rígido é classificado como de entrada e saída. Muito bem, o primeiro dispositivo que a gente tem que analisar a respeito dos de entrada de dados é o teclado. O teclado é um dos principais componentes que representam essa classe. Aqui nós temos um exemplo de um layout de um teclado, com uma parte alfanumérica e a parte numérica. Não esquecendo que o Caps Lock é a tecla que fixa as maiúsculas, por isso que vem do termo Capital Lock, fixe as maiúsculas. Tá? O Shift, no caso, ele faz o contrário do Caps Lock ou o símbolo superior de cada tecla. Tá? Nós temos o ESC, que é a função de cancelar, o Enter de confirmar, além das teclas de função de F1 a F12. Essas são algumas das teclas que encontramos, obviamente, no teclado. Eventualmente, quando uma tecla possui 3 símbolos, o terceiro símbolo pode ser acessado através da tecla Alt-GR, que nós chamamos de Alt-GRA. Ok? Então, podemos aqui observar um outro desenho de um teclado, já com uma área multimídia. Existem vários layouts que se adaptam a questões de ergonomia, de facilidade de uso, enfim, tá? Aqui tem alguns exemplos para a gente poder dar uma olhada. Não importa se ele tem uma conexão PS2, se ele tem uma conexão USB, não interessa. O importante é entender qual o dispositivo. Então, periférico de entrada, teclado. Ok? Muito bem. Entre os teclados, deixa eu voltar aqui para o slide. Entre os dispositivos de entrada, nós temos ainda o mouse. Tá? Vocês podem ver esse mouse, parece antigo, né? Mas ele realmente é antigo, né? Só tinha um botão antes. É claro que atualmente os mouses eles têm outro perfil, né? Tem o trackball, que é um mouse que não mexe. Tem uma bola enorme aqui que faz ele com o polegar você acha o direcionamento dele. Nós temos aqui, por exemplo, um mouse convencional com o botão esquerdo, o botão direito e a tecla de rolagem. Algumas funções que nós utilizamos com o mouse, que é o periférico de entrada de dados, é um clique simples, é um clique duplo, é o clique seguro e o arraste, que a gente chama de arrastar, e o botão direito, que abre o menu de contexto, denominado menu atalho. Um dos dispositivos mais cobrados em se tratando de periféricos de entrada de dados é o scanner. O scanner também pode ser chamado de digitalizador. E a qualidade da imagem que você escaneia é dada ou por PPI, um pouco usado, que é o pixel per inch, ou o mais comum de ser usado é o DPI, dot per inch, ou seja, ponto por polegada. Quanto maior esse valor, maior o tamanho do arquivo, porém melhor a qualidade da foto. Quanto menor esse valor, pior a qualidade da foto, porém menor o arquivo. Ok? Então, geralmente a gente observa lá que quanto mais DPIs a gente escanear, por exemplo, 300 DPI é melhor do que de 75 DPI. Então, por que eu ia escanear em 75 DPI, Ricardo? Para ter um tamanho de arquivo menor e facilitar, por exemplo, o envio por e-mail desse arquivo. Ok? Como tudo que a gente escaneia ou que a gente digitaliza, seja com scanner de mesa, seja com scanner de mão, seja com uma impressora multifuncional, aquela que vem junto com o scanner, que o scanner vem junto com ela, enfim, nós podemos, quando nós escaneamos um texto, por exemplo, nós estamos escaneando ele no formato de imagem. Ou seja, nós não podemos editar o texto depois. Né? Então, o que a gente faz? A gente pode lançar mão de um programa chamado OCR, tá? Que é um programa que faz o quê? Que ele escaneia um texto e proporciona que esse texto se torne um texto, como se fosse um documento do Word, um texto editável. Então, não esqueça, o scanner é um dispositivo muito importante. Claro, existem outros dispositivos. Quando a gente não adianta querer decorar todos os dispositivos de entrada. A gente tem que entender qual a sua funcionalidade. Por exemplo, um gamepad e um joystick é um dispositivo
de entrada de dados, porque é aquilo que você usa para mandar informações para o computador. Um leitor óptico e um magnético, por exemplo, quando você vai no supermercado e a pessoa que está ali atendendo, ela começa a passar o código de barras num leitor. Esse leitor ele é um leitor óptico, né? Então ele lê o código de barras e manda para dentro do computador, a entrada de dados. O microfone, por exemplo, quando você fala no microfone, ele manda informação para dentro do computador, então periférico de entrada de dados. E o que causa muita dúvida em todos, a tal da webcam. A webcam é um dispositivo ideal para fazer teleconferência ou para fazer comunicação via internet. Por exemplo, né? Se você observar e eu perguntasse assim, a webcam é um periférico de entrada, de saída ou de entrada e saída? A grande maioria poderia pensar, não, é de entrada e saída, e na verdade não é. A webcam é um periférico apenas de entrada de dados, porque a única função dela é capturar a tua imagem e mandar para dentro do computador. Ela não dá nenhum tipo de saída. Quem dá a saída é o monitor. Tome cuidado, tá? Então sempre que tiver uma pergunta a respeito da classificação, se o hardware é de entrada, de saída ou de entrada e de saída, a gente tem que estar atento à seguinte condição. Isole o periférico, veja se a função dele é mandar para o computador ou se enviar do computador para você. Esses são os principais periféricos de entrada. Lembrando, o objetivo não é decorar todos os periféricos, mas sim conseguir identificar o tipo do periférico e qual a sua funcionalidade com o computador. Até a próxima.